16. Mas eu vou pedir para vocês lerem ali, porque tem uma tradução um pouquinho diferente. Podemos ler? Quem se habilita a fazer aquela leitura ali? Vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Continua, até o versículo Em 6. que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Só mais um. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero, nessa noite, conversar com os irmãos a respeito desse assunto que é tão importante. Essa carta, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, de um momento muito difícil na sua vida. Ele estava preso, mas ele tinha cuidado dessa igreja, como todas as demais. Então, mesmo preso, como ele não podia estar lá para falar com os irmãos, ele escrevia e mandava para essa igreja e para outras igrejas também, mesmo estando ele preso. Meus irmãos, e aqui nós nos deparamos com um fato extraordinário, um milagre que só o Senhor Deus dos exércitos pode operar. O apóstolo começa falando sobre mortos. Evidentemente, ele não está falando de morte física. Quando ele diz que nós, outrora, estávamos mortos, ele está se referindo à morte espiritual. Eu sei que é de conhecimento de todos vocês que o morto ele não tem sensibilidade. Espiritualmente falando, se parece muito com isso, né? Então, uma pessoa que vive em desobediência, uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a sua palavra, a sua forma de vida, o seu modo de viver é tão estranho para a vida espiritual que ele não consegue assimilar, ele não consegue compreender as promessas, o milagre do Evangelho, o milagre do novo nascimento. Ele não consegue compreender isso. Então o apóstolo escreve para aquela igreja, ele está escrevendo para a igreja, e ele diz que antes todos nós, quer dizer, eu, Paulo, e mais essa igreja, nós éramos da mesma forma que o mundo é, que o mundo vive, totalmente estranho às coisas espirituais. Então, estávamos mortos espiritualmente, portanto não poderíamos compreender nada a respeito de Deus. Éramos escravos do pecado, e por ser escravo, então vivíamos praticando o pecado de forma que cada dia se agravava a nossa situação diante de Deus. Então o Senhor Deus, na sua pessoa bendita, como diz aqui o apóstolo Paulo, enviou o seu Filho Jesus Cristo, e com a morte de Jesus Cristo aconteceu esse grande milagre. Ele diz: olha, então vocês que estavam mortos, que não compreendiam a palavra de Deus, não tinham sensibilidade para o Espírito de Deus, porque estavam dominados, estavam escravizados pelo pecado. Então de repente o Senhor operou um milagre na vida de vocês, e vocês que estavam mortos, agora passaram a ter vida. Então o próprio Deus operou esse milagre, que ele chama de novo nascimento, ou de regeneração. As escrituras falam muito a respeito disso, de pegar aquela pessoa antes mortos, escravizado pelo pecado,
transformar essa pessoa e dar a ele vida de novo. Quando alguém recebe vida de Deus, quando alguém recebe vida de novo, qual é a mudança que acontece? Ele recebe vida, então ele passa a viver para Deus e automaticamente ele morre para o mundo, ele morre para o pecado. A gente encontra alguma recomendação do próprio apóstolo Paulo em outros textos da Escritura, falando a respeito da mortificação da carne, tratar o pecado, os desejos carnais, os prazeres dessa vida, crucificando-o na cruz de Cristo, ou mortificando de tal forma que não se viva mais de forma nenhuma na escravidão ou no domínio do pecado. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e isso é fato, como que acontece essa regeneração? Como acontece esse novo nascimento? De onde vem? Como surge a vida em nós? Em outras passagens, a gente encontra, por exemplo, Pedro, capítulo 1, versículo 23, ele diz que nós fomos gerados de semente incorruptível. A semente corruptível é a palavra de Deus. Então, uma pessoa morta, por causa dos seus pecados, dos seus delitos, ele passa por uma transformação, que é um grande milagre operado por Deus, o maior milagre que Deus opera na vida do ser humano: a salvação, a transformação da vida, tirar do estado de morto e condenado e transportar essa pessoa para um filho de Deus com vida espiritual, com sensibilidade para ouvir e entender, discernir as coisas de Deus. Então o apóstolo Pedro fala a respeito disso, e ele diz: vocês são gerados da semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Tiago também fala a respeito disso, no capítulo 1, versículo 18, falando a mesma situação do nascimento, da regeneração mediante a palavra de Deus. Em Efésios, aqui mesmo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que quando se ouve a pregação, a mensagem do Evangelho, e a gente crê nessa mensagem, então acontece em nós uma coisa extraordinária. O Senhor muda a nossa vida, e quando muda, então nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito de vida, e somos selados com esse Espírito que nos garante a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então isso só pode ser operado, o único que pode fazer isso é o próprio Deus, e Ele faz isso mediante a morte e crucificação de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Então o apóstolo fala para aquela igreja a respeito da sua vida anterior, diz: olha, você, igreja de Éfeso, você era como todos os seres humanos na terra, distante de Deus, mortos para Deus, sem compreender, sem ter nenhuma força para fazer a vontade do Senhor. Entretanto, com a morte de Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos tirou desse mundo de escravidão, e Ele nos concedeu vida de novo. E essa vida veio por intermédio de Jesus Cristo, na operação da sua palavra, na operação do Espírito Santo, que concedeu a nós essa grande vitória de sermos salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala em Romanos, aqui no capítulo 6, interessante como ele coloca aqui, ele diz assim: sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos, não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado domine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos,
não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Essa instrução é a mesma coisa que ele diz em Efésios no capítulo 2, né? Muito parecido. E ele faz aqui uma explanação, também em Romanos capítulo 8, ele volta a falar do poder da carne, a vida na carne e a vida espiritual. Então vamos considerar o seguinte: aqui diz que é para levarmos a nossa vida de pecado como se estivesse morto. Então na realidade não está morto, é como se estivesse morto. Por quê? Porque precisamos crucificar os nossos desejos todos os dias. Quando uma pessoa recebe vida, como nós acabamos de falar em Efésios, então ele passa a ter duas naturezas. Ele tem a natureza humana e passa a ter a natureza divina. E isso então causa uma luta entre uma e outra coisa, entre a vida espiritual, que são aqueles desejos de agradar a Deus, de obedecer a sua palavra, mas constantemente temos também os desejos das coisas terrenas, das coisas pecaminosas, que nos conduz ou que nos incita a fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Então há uma luta constante. Paulo fala isso no capítulo 8 de Romanos, nos advertindo a respeito disso. Como que a gente vence então a natureza carnal? Temos que considerá-la como morta. De que forma? Crucificando-a na cruz de Cristo. Cada dia, Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, quando ele diz isso, a respeito da cruz, da crucificação, significa crucificar os nossos desejos todos os dias da nossa vida, para poder fazer a vontade do Senhor. Admiramos que muitos irmãos crentes, que já nasceram de novo, que já passaram por o processo do novo nascimento, em algumas oportunidades se ofendem com qualquer coisa que acontece. Qualquer coisa que se diga, qualquer pensamento, qualquer situação, então fica muito ofendido. Acho que não deviam ter falado isso comigo, fiquei muito aborrecido. Alguns até chegam a sair da igreja, chegam a fazer comentário, alguns ficam de mal, alguns param de tomar a ceia, não vou mais tomar a ceia, eu não vou tomar esta ceia, porque alguém me ofendeu ou coisa semelhante. Bom, isso acontece por causa do nosso orgulho, da nossa soberba. E esse orgulho, essa soberba, ela é coisa terrena. Ela é coisa que não são coisas espirituais, porque Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então humildade e mansidão aprendemos com Jesus. Orgulho, soberba, prepotência aprendemos com o mundo. Então nós nos ofendemos porque alguém nos ofende. Precisamos então lembrar que esse orgulho, essa soberba, deve ser tratado como se estivesse realmente morta. O crente não pode, não deve e não precisa se ofender com nada, com ofensa nenhuma, porque aquele que está morto não se ofende com as coisas do mundo. Também, aquela pessoa que nasceu de novo e que crucificou a sua vida pecaminosa, que pregou na cruz de Cristo, ele deve ter muito cuidado e perceber quando surge na sua vida desejos dos prazeres dessa vida. Por quê? Uma pessoa que é crente em Jesus Cristo deixa de ter prazer nas coisas do Senhor, como diz o salmista, prazer na lei do Senhor, para ter prazer nas coisas do mundo, coisas que ele já deixou, coisas que ele por um tempo abominou. Por que volta a ter desejo desses prazeres? Porque certamente a morte espiritual, aquela morte da qual nós falamos que é necessário que seja tratado como morto, a força do pecado, o poder do pecado, o domínio do pecado está ressurgindo. Então, aquela luta que se fala, há uma luta constante entre a carne e o espírito, e um opõe-se ao outro. De repente você está permitindo que esse poder terreno, esse poder da carne, esteja dominando e tomando o lugar das coisas espirituais. Então o crente em Jesus Cristo, ele tem essa força. De onde vem a força? Do mesmo lugar que ele recebe a vida, pela palavra de Deus, é daí que vem a força para ele suportar as tentações. Se alimentar na palavra de Deus, na oração, no poder do Espírito Santo, para poder resistir. Isso a gente vai encontrar muito na Bíblia: resistir nos dias maus. Aqueles dias de tentações,
dias que são diferentes, dias atípicos que acontecem na nossa vida, mas firme com Jesus, alicerçado na palavra de Deus, então a gente consegue resistir. Glória a Jesus. E falando para aqueles que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento, isso aí é muito ruim, porque você estaria, de acordo com as palavras de Paulo, ainda não só parecendo ao mundo, mas você está inserido nesse mundo pecaminoso, que o apóstolo diz que ele é governado por Satanás, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Esse espírito que opera nos filhos da desobediência são aqueles que são dominados por um sistema que é governado por Satanás, que induz as pessoas à situação de um mundo totalmente contrário à vontade de Deus, como nós conhecemos. O mundo afogado no pecado, afogado na idolatria, nos vícios, na violência, sem nenhuma misericórdia, sem nenhum amor. Então esse mundo é um mundo governado, dominado por Satanás. E se você não passou pelo processo do novo nascimento e não recebeu ainda o temor de Deus para servir ao Senhor de alma e de espírito, e aqui não é uma coisa que se faz de propósito, a partir de hoje eu vou ser diferente. Não, estamos falando de uma transformação de vida, de uma transformação de coração, que é um milagre operado pelo Senhor nosso Deus. Por intermédio da sua palavra e do seu Santo Espírito, ele opera nas nossas vidas e faz essa transformação. Então a gente passa a ter duas naturezas e passamos a ter dentro de nós essa luta, esse conflito, uma hora querendo agradar a Deus, mas em alguns momentos nós queremos satisfazer os desejos da carne, os desejos e os prazeres do mundo. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que nós, a partir do momento que recebemos Cristo como nosso Salvador, Ele é o nosso único Senhor. Portanto, o pecado não pode mais ter domínio sobre a nossa vida. Ele diz que aqueles que estão no mundo, do sistema do qual eu falei, essas pessoas são escravizadas pelo pecado. E tem um Senhor. Esse Senhor é aquele que governa esse sistema, é Satanás. O Senhor Jesus disse que o ladrão não veio senão para roubar, para matar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Nós precisamos, depois de receber esse milagre do novo nascimento, nos fortalecer cada dia, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Temos a convicção que agora o pecado já não tem domínio sobre a nossa vida, mas corremos o perigo de, em algum ponto, deixarmos que ele volte a dominar, né? Mas isso cabe a cada crente se fortalecer na palavra de Deus, nos ensinamentos e na oração, para não deixar que isso venha acontecer. Ou, em uma palavra assim mais clara, na submissão ao seu Senhor. Submissão a Jesus Cristo é que nos livra de ser submisso ao pecado. Se somos submissos a Cristo, se obedecemos a sua palavra, se estamos dispostos a obedecer a sua voz, então estamos livres do perigo de sermos escravos ou de sermos escravizados pelo mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o que nós precisamos, de verdade, é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Hoje é um momento de reflexão, um momento de pensarmos nas coisas de Deus, mas pensar de forma mais profunda. Estamos deixando a nossa fé de uma forma muito artificial. Precisamos cavar um pouco mais, precisamos aprofundar um pouco mais. E esse aprofundar significa uma intimidade maior com Deus. Essa intimidade na oração, no cântico, na meditação, que vai nos fazer levar uma vida que nunca seja dominada, que nunca seja a escravidão, né, a escravidão anterior, tenha nenhum domínio sobre a nossa vida e volta a nos escravizar. Vai depender da comunhão, do contato, da intimidade que nós temos com o Senhor nosso Deus. Por outro lado, uma pessoa que tem, ao mesmo tempo, tenta ter contato, intimidade com Deus,
intimidade com o mundo, está num perigo muito sério. Um sério perigo. Não se pode ter esse tipo de amizade. A palavra de Deus explica que quando nós começamos a ter amizade com o mundo, começamos então a nos tornarmos inimigos de Deus. Porque são duas coisas totalmente diferentes. Eu falei com vocês de que o mundo é governado por um Senhor, e esse Senhor é Satanás, é o mal em pessoa. E temos a vida espiritual que é governada e tem como Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando você tem Jesus Cristo como seu Senhor, Ele é Senhor único da sua vida. Não pode ter dois senhores. Se você começa a ter amizade entre o Senhor do mundo e o Senhor Jesus Cristo, então você está em sério perigo. Porque você está abrindo espaço, oportunidade para voltar a ser escravizado pelo pecado, pelos deleites dessa vida. Então isso é uma coisa muito séria. Nós estamos falando sobre salvação, sobre vida eterna. Estamos falando sobre batismo, porque é uma marca do cristão passar pelas águas do batismo. Nós estamos falando disso porque nós pretendemos batizar de fato pessoas que se convertem. Não é que o batismo em si salva. O que salva é o novo nascimento, a vida que recebemos de Deus. Como nós lemos aqui, vocês estavam mortos e receberam vida de novo. Vocês ressuscitaram por uma ação poderosa do Espírito Santo. Então é isso que nós estamos querendo dizer para vocês, a mesma coisa que Paulo advertiu à igreja de Éfeso. Quando recebemos então a palavra de Deus no nosso coração, estamos dispostos a obedecer o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E uma das coisas que Jesus disse é que você, ao crer, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse isso porque é uma marca do cristão. É como você dizer assim: para dentro, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Para dentro do corpo de Cristo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Por isso Jesus ordenou. Uma outra coisa que o Senhor Jesus ordenou, a Santa Ceia. Então, olha, quando vocês se batizarem, quando vocês forem crentes, então, todas as vezes que vocês se reunirem para comemorar, vocês se lembrem da morte do seu Senhor, que lá na cruz do Calvário deu a vida para que vocês fossem resgatados, para que vocês saíssem do pecado, saíssem da escravidão do pecado, tivessem vida nova e vocês pudessem me servir. Então, quando vocês se reunirem, façam isso em memória de mim, celebrem a ceia, dizendo que vocês reconhecem que vocês são gratos pela morte do seu Senhor. Essas duas coisas foram ditas por Jesus como ordenança. Então, uma pessoa que serve a Deus, que quer temer a Deus, tem que obedecer a sua palavra em tudo. E essas coisas Jesus ordenou. Então, você crê em Jesus Cristo? Seja batizado. Você é batizado? Participe da ceia do Senhor. Porque nós não batizamos, nós não damos a ceia para uma pessoa que não é batizada, porque ele não confessou publicamente ser um cristão. Porque o batismo é a prova disso. Uma pessoa que obedece aquilo que Jesus disse, descer das águas do batismo, então nós temos convicção de que essa pessoa realmente está se manifestando como um cristão, como um servo de Deus. Então que Deus possa abençoar grandiosamente essa igreja.